Olá, pessoa lindíssima! Mais de nova podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. O tema de hoje vai deixar vocês aí deliciados com tamanha troca de saber. Muitas vezes a gente pensa que, sobretudo para pacientes idosos, caiu, quebrou e agora a solução realmente, será que é só cirurgia? Será que a gente só resolve dessa forma? O que é que tem evoluído em relação ao cuidado com o quadril, sobretudo de pacientes idosos, e que a gente pode usufruir desse tipo de conhecimento. Então, será que realmente caiu, quebrou, enfim, o fim do mundo se instalou? Claro que não. Graças a Deus, nós temos profissionais de mão cheia, grandiosos, extremamente atualizados, que podem nos oferecer uma gama de possibilidades para cuidar deste paciente da melhor forma possível. Carinho, cuidado, afeto e um conjunto de tecnologias apropriadas para cuidar da fratura do quadril, com ênfase em pacientes idosos, da melhor forma possível. Para conversar sobre essa temática hoje, eu tenho aqui um profissional extremamente renomado, maravilhoso e seja super bem-vindo, doutor Alan. Que prazer enorme tê-lo aqui comigo hoje, viu? Estou contente. Olá, Milene. Obrigado pelo convite de participar desse podcast. Pois é, e deu um pouquinho de trabalho a gente conseguir compatibilizar horário e tudo, mas finalmente Conseguimos. as coisas fluíram, né? Pois é. Vou te perguntar antes da gente entrar no tema propriamente dito, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor. E a pergunta célebre: o que é que te conduz a essa escolha profissional, a exercer a medicina da forma como o senhor exerce, né? Com tanto afinco, com tanto cuidado, com regado não é só tecnologia, né? Não são só recursos que a gente pode utilizar em prol do paciente, mas você tem o seu atendimento muito carregado de afeto também, cuidado com os seus pacientes. Então, a pergunta direcionando, sem muita conversa, mas o que é que lhe permitiu essa escolha profissional? Eu me formei na Faculdade Federal da Bahia há uns 25, 30 anos atrás. Acho Então, massa quando bota a conta do tempo, viu? eu escolhi fazer medicina e aí depois, durante o período de medicina, eu gosto muito da especialidade cirúrgica e aí eu resolvi fazer ortopedia. E posteriormente, dentro de várias áreas que tem dentro da ortopedia, eu escolhi fazer a cirurgia do quadril. Então, assim, é muito gratificante a gente, como médico, pegar um paciente, um idoso, que está debilitado, com o fêmur quebrado, sem poder deambular, e você dá uma expectativa de vida ainda a ele, dá uma qualidade de vida, ele voltar a fazer as coisas que ele fazia, não limitar ele. Que bom. Tem alguma questão específica com alguém próximo ou não? Você decidiu durante... Não, assim, na família não... Foi não vivendo tenho, e foi... vivenciando isso mesmo. Estou perguntando porque você exerce, assim, a gente que te acompanha, né, em rede social, enfim, a gente vai vendo o cuidado realmente que você tem e o prazer que tem em fazer o que o senhor faz e da forma como realiza, né? Mas vamos lá. Vou fazer a pergunta já direcionada para o nosso tema, então a gente vai conversar sobre fraturas de quadril em pacientes idosos. E eu já te pergunto, é uma característica mesmo envelhecer e ter um incremento, aumento de possibilidades, né, de pacientes idosos que ao caírem fraturam exatamente o quadril? Assim, ó, hoje a população mundial, ela está envelhecendo. Hoje o diagnóstico precoce de algumas doenças que antigamente não eram tratadas, como o diagnóstico do câncer precoce, em décadas mais antigas a tuberculose não era tratada, algumas doenças infecciosas. Então, antigamente, se você pegar um jornal da Bahia, se você mostrava, morreu um idoso no Porto da Barra, o paciente tinha 40 anos, 45 anos. Então, se Imagine. você falar isso hoje, que uma pessoa é velha com 40, 45 anos, isso não faz mais parte do dia a dia de hoje. Graças a Então, Deus. hoje, as pessoas elas estão vivendo muito mais, 80, 90, 100 anos, entendeu? Então, tem essa longevidade que a gente observa, né, com tranquilidade nesses pacientes. E a fratura de quadril tem algum fator predisponente
que... Com a idade, a gente vai perdendo tanto, não só a parte óssea, como a parte muscular também. Então, nós podemos falar tanto da osteoporose, que é o enfraquecimento do osso. Geralmente, essa osteoporose, ela é uma doença silenciosa, porque a osteoporose, ela não dói, mas o osso, ele está enfraquecido. Então, muitas vezes, esse idoso, ele tende a cair. E quando ele cai, ele pode vir a quebrar porque o osso ele está mais frágil. E pode chegar em alguns pontos que o osso quebra para o paciente, quebrar. Muitas vezes a fratura é até antes dele próprio cair. E associado a isso, a gente também tem que avaliar a qualidade muscular. Então, assim, a gente nunca não fala muito em relação à sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, hoje, a tendência é o quê? Hoje a gente preconiza muito a qualidade de vida. Então, hoje é praticar atividade física orientada com um profissional e evitar que essas coisas aconteçam, entendeu? Você já trouxe uma coisa que eu já ia naturalmente perguntar, eu só vou pedir um pouquinho mais em relação a isso. Você falou da osteoporose, que é uma doença silenciosa, né? E falou de sarcopenia também. Então, tem osteoporose, sarcopenia, quais são os fatores que podem predispor uma fratura, não só de quadril, mas claro que outros ossos podem estar envolvidos, vou falar de quadril, que é o tema que a gente está conversando, mas quais são o conjunto de possibilidades, de condições que a gente pode olhar de uma maneira prévia para se atuar preventivamente, né, nesse paciente idoso, para não incorrer em fratura. Então, detectar osteopenia, detectar sarcopenia, osteoporose, já é uma situação. Mas tem mais coisas que a gente pode olhar em relação a esse paciente? Geralmente, esses pacientes, os pacientes idosos, ele tem algumas comorbidades clínicas. Então, a gente não pode olhar só estritamente a parte ortopédica. A gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, vai desde doenças sistêmicas como diabetes, pressão alta, cardiopatias, então doenças reumatológicas. Então, a gente tem que fazer uma avaliação global dessas pessoas para poder prevenir a osteoporose e a sarcopenia. Eu lembro, né, e talvez essa ideia do passado ainda persista nos tempos atuais, mas eu lembro que se comentava muito assim, eita, caiu, quebrou, agora adeus, enfim. Tinha essa crença no passado que um paciente idoso, quando caía, fraturava e tal, a condição de vida dele, obviamente, seria drasticamente impactada e o processo de recuperação também. Mas eu imagino hoje que a tecnologia evoluiu muito e essas condições podem ser minimizadas, né? Então, talvez não seja mais caiu, quebrou, fim do mundo aqui, agora está instalado. Mas o que se pode trazer, né? Como forma de esperança mesmo para alguém que esteja passando por isso e com seu paciente, com a pessoa, né, com seu pai, a sua mãe idosa, que está ali cercado de cuidados e que está passando por um processo de fratura, especificamente de quadril. Antigamente, muitas dessas fraturas não eram operadas. E quando eram operadas, o paciente ele ficava muito tempo no leito, acamado. Então, hoje, o que a literatura médica traz é que seja realizado o mais breve possível, em torno de 24, no máximo 48 horas, a correção dessas fraturas e que esse paciente ele seja reabilitado o mais precoce possível. Se ele operou hoje, amanhã ele já está caminhando no andador, porque a cama é o inimigo do idoso. Quanto mais você deixa ele parado, maior risco de complicações, que posso citar aqui algumas. Vai desde pneumonia, porque está muito parado, o pulmão ele não funciona direito. Tem a questão das infecções urinárias, tem a questão de você fazer escaras, que são úlceras que faz na pele por decúbito, por tempo prolongado, deitado. Imagine esse paciente idoso com 80, 90 anos, tomando banho, comendo, fazendo higiene pessoal em cima de uma cama. Além disso, tem a questão da dor. Essa dor, ela leva a um estresse ao paciente idoso. E esse estresse, ele pode
ele pode alterar algumas doenças, como a pressão ou problema cardíaco, Uma coisa vai impactando na ele outra, vai né? descompensar. Então, assim, muitas vezes eu falo com os meus pacientes e com a família dos meus pacientes, que a fratura só é a pontinha do iceberg. Então, essa pontinha do iceberg, quando você vê lá embaixo, tem várias doenças associadas e que pode piorar a situação do idoso. Um paciente chega hoje com um quadro fratura e ainda tem também aquele nível de ansiedade, né? Porque a dor está ali também presente e a família também super preocupada tentando resolver o problema. Como é que você lida com tanta coisa? Porque quem cuida diretamente de um idoso não é uma coisa tão simples para se lidar no dia a dia, né? E, obviamente, a gente não pode abrir mão de deixar de fazer a coisa, tem as demandas de trabalho e tem que dar conta de tudo. Como é que você lida com esse fator adicional? Pegando um paciente idoso com fratura de quadril, você cuida da família e do idoso como? Resumindo a pergunta. Sempre temos que cuidar dos dois, né? Porque não é brinquedo, não. Mas o que eu acho importante também não é só a técnica cirúrgica que você tem que fazer de uma forma excelente, mas você tem que acolher essa família do idoso, e depois não é só no momento do hospital. Posteriormente, ele tem que ter uma reabilitação adequada, você tem que orientar os familiares quais são a acessibilidade de casa, assento de vaso sanitário, iluminação, as adequações necessárias para até promover uma qualidade de vida melhor para esse idoso e diminuir os riscos para que ele tenha uma nova queda, entendeu? E eu tenho uma coisa interessante, eu observo bastante isso. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de conviver assim com inúmeros idosos na minha vida, na minha família, no meu dia a dia. E uma coisa bastante interessante, principalmente os idosos que foram muito ativos um dia. Ativos, muitas vezes, no sentido de trabalhar, né? Então, tinha uma vida de trabalho muito intensa, mas não tinha atividade física associada. E aí, quando as limitações inerentes à propriedade, elas começam a surgir, eles não aceitam muito as recomendações que são dadas. Como é que você lida com essa característica, assim? Isso aí eu sempre brinco muito. Nós temos duas fases principais da vida: a infância, que quando a gente é bebê, e uma certa idade mais avançada. Então eu falo que nas duas vezes a gente precisa de babá. Mas assim, brincadeira à parte, a gente tem que entender que essas pessoas idosas, ela tem o tempo dela. A gente não pode exigir que ela faça as coisas com uma certa agilidade. A gente tem que ter paciência para isso. E muitas vezes essas quedas, essas fraturas, o que acontece é por pressa do próprio idoso em tentar realizar as coisas que ele fazia antigamente na mesma velocidade. Então a gente tem que entender e se conscientizar que a gente vai ter uma limitação com a idade. Então, essa limitação, a gente vai fazer todas as coisas, mas de uma forma mais lenta. E tem que ter o cuidado, antes de tudo, o cuidado. Eu lembro, né, experiências que já me acompanharam ao longo da vida. Não faz isso, não faz aquilo, se for fazer isso, chama e tal, não sei o quê. Aí, no final, acho que a pessoa, né, ela pensa que realmente ela ainda consegue fazer tudo o que já fez um dia, vai querer fazer sozinha. Às vezes, não quer pedir ajuda para não incomodar. Às vezes tem esse tipo de pensamento também, né? O idoso em si, e cai, e vem aquela questão, é teimoso, eu disse para não fazer isso. É uma fala muito presente também, talvez, né? Não sei, na sua realidade, como médico. É uma fala muito presente e é um pouco assim que a gente pode dizer, a gente não pode podar o idoso, porque se você podar ele ficar mais parado, mais na cama e não fazer as coisas que ele fazia antes, isso é até ruim, porque isso vai deixar ele mais parado, ele vai perder mais músculo e vai perder também a parte óssea. Então, o ideal é que ele faça mesmo, mas que ele faça, mas com segurança, que você tenha um espaço amplo, que não tenha
tapetes soltos, plantas. Aquelas mesinhas de centro. Aquelas né? mesinhas de centro com rodinhas, isso aí não é o ideal. Ele tem um espaço amplo para ele poder andar e que ele faça mesmo as atividades dele para que ele tenha uma vida ativa, apesar de idoso, ter uma vida ativa e funcionante, né? Pois é. Eu tô falando assim de experiências que eu já vivi de maneira muito próxima mesmo. E você teve a oportunidade, inclusive, de cuidar de uma dessas pessoas, enfim, né? Ao longo Foi. Exatamente. Tá impecável, você sabia? Você olha assim, você não disse. É incrível. E o processo de recuperação foi muito fantástico. E eu vou te pedir para que você compartilhe a sua experiência mesmo como médico em relação a 2 tipos de recomendações. Quais são os fatores prévios à queda que podem ser evitados? Já percebi que você já falou vários, né? Falou, tira tapete, tira isso e tal. Mas uma orientação que sirva para essa família que cuida do seu idoso, para que ele não venha a cair. E se cair e fraturar, né? Para minimizar esses impactos. Então, não é só operar e pronto. Tem o pós-cirúrgico. Você já comentou várias situações também em relação a uma equipe de cuidados e tal. Falei um bocado de coisa, né? Mania, às vezes, de ser professora, sabia? De querer organizar demais a pergunta. Mas vamos lá. São 2 pontos fundamentais aqui que eu vou pedir para que o senhor nos esclareça. O que é que pode ser evitável para essa família que cuida do idoso para que ele não venha a cair? Só para organizar. E 2, caiu, fraturou e operou. Quais as recomendações durante esse processo de reabilitação que não pode deixar de ser feita? Em relação ao cuidado no ambiente de casa, o que é importante? Ter uma iluminação adequada, que essa iluminação ela seja próximo à cama, que ele possa ligar sem precisar andar. A cama também ela não pode ser uma cama tão alta, tem que ser uma cama mais baixa, em que a pessoa sentada consiga colocar os pés no chão. Tirar todos os aparatos do chão, tapete, fios soltos, plantas, para que ele tenha uma boa locomoção. Você pode também disponibilizar de barras no banheiro, tanto no assento sanitário como no local do banho. Você pode botar também, existem fitas adesivas de luminosidade que você pode botar no chão, que isso também é uma coisa boa e que não tem um custo financeiro tão alto. É interessante isso aí. Eu particularmente nunca parei para pensar nesse ponto. Isso aí, assim, também sofás muito baixos e macios, porque quando o paciente ele senta num local muito baixo e ele precisa levantar, ele demanda de mais força do quadril, então seja sofás numa altura mediana, um pouquinho mais alto. E qual foi a segunda parte que você perguntou? Aí o paciente caiu, fraturou. Fraturou. Né? As recomendações para reabilitação. Foi para o hospital, operou. O ideal hoje, a literatura traz que quanto menos o paciente ficar no hospital, melhor. Porque no hospital existe diversos riscos e assim o principal é o paciente ele retornar ao ambiente familiar dele. Ele retornando ao ambiente familiar dele, ele diminui o risco de ter desorientação a nível hospitalar, que geralmente é um paciente idoso, que você tira ele do âmbito familiar dele e leva para um ambiente estranho, que é um hospital, uma UTI. Então, o ideal é que se opere, quanto mais precoce ele puder voltar com segurança para casa, melhor. E em casa, a gente faz o quê? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, que vai desde um fisioterapeuta, um geriatra, um nutricionista para ver a reposição de alimentação que esse paciente precisa e também o cuidado da família. Mas o cuidado que eu falo não é deixar ele não fazer nada. Ele tem que realmente ter que caminhar e tem que habilitar ele voltar à rotina que ele tinha antes da fratura, a ter a rotina dele, mas com segurança. Eu acho interessante esse ponto, mas não deixar ele não fazer nada, porque tem gente que vai cercar de cuidados redobrados exatamente para
no intuito de cuidar e impedir essa mobilidade, e ela é necessária, né? Durante o Com certeza. Quanto mais imóvel ele tiver, pior. maior o risco de complicações. Então, o ideal é que ele vá e movimente. Mas muitas vezes os familiares, por causa da queda, eles já ficam ansiosos e com medo dele ter uma nova queda ou ter algum problema. Tem esse medo também quem cuida. Por isso que o ideal é ter um profissional, um fisioterapeuta, um cuidador que oriente e acompanhe esse idoso a realizar as tarefas dele. E o senhor cirurgião, e eu Sou vou te cirurgião e perguntar, adoro operar. adora operar, né? E opera muito bem. E a célebre pergunta, esse programa ele é direcionado para saúde, ciência e tecnologia, direcionando essa tríade toda, na verdade, né? Dentro da saúde. Como é? Saúde. Tecnologia e inovação. É inovação que eu queria o nome. O Inova vem disso também, né? Então, tecnologia, inovação e ciência é direcionado para a área da saúde. E eu te pergunto, dentro de todas essas evoluções tecnológicas que aconteceram na sua área, qual a que mais merece destaque? Assim, em termos de cirurgia, antigamente as cirurgias eram realizadas, então você fazia um corte imenso na região do quadril para colocar o implante ortopédico, ou uma prótese, ou uma haste, ou uma placa. E, assim, esses cortes grandes eram uma cirurgia mais cruenta, mais invasiva. Hoje, atualmente, nós temos alguns dispositivos com avanço tecnológico que essas cirurgias, a boa parte delas são feitas de forma minimamente invasivas. Então, a gente reduziu tanto o tempo da cirurgia como o sangramento. Então, a reabilitação é muito mais precoce do que era antigamente. Antigamente, o paciente operava, ficava 2, 3 meses na cama. Hoje, o paciente opera, às vezes, se ele operar de manhã, passou o efeito da anestesia, à tarde ele já está caminhando. Eu fico impressionada como que evoluiu a esse ponto. Que eu mesmo já sofri um acidente grave de carro há muitos anos atrás, na época eu tinha 14 anos. O meu processo de rehab, tudo bem, foi um acidente gigantão, foi um Malefort, último nível, nem face, enfim, muitas coisas que eu não quero comentar aqui, mas eu lembro que o meu processo de reabilitação foi extremamente longo. Deu tudo certo, mas longo, né? Então eu tive um ano enorme, que parecia que aquele tempo não passava, me reabilitando. Hoje em dia estou aqui contando história, super feliz, viu? Muito obrigada a todo mundo que cuidou de mim, muito grata a todos vocês. Eu lembro das pessoas que cuidaram de mim, sabia? Levei um tempo na cadeira de rodas, não foi uma coisa fácil. Eu sou uma pessoa super ativa, eu só tinha 14 anos na época. E eu fui falar isso e me esqueci a pergunta. De vez em quando eu tenho disso, viu? Da evolução tecnológica atual, a ponto de o paciente é operado e, às vezes, a depender do local, da magnitude do problema, e quase que entre aspas, de uma maneira imediata, ele já está sendo colocado em pé. Eu fico perplexa com isso. O que é que se atribui isso, assim, na sua visão como médico? Qual é o grande fator que permitiu isso acontecer? Eu acho que o principal fator foi o conhecimento em saber que quanto mais tempo você vai ficar na cama, maior é o risco de complicação. Então, digamos que a cama é o inimigo do idoso. Então, ele não pode ficar na cama. Operou, outro dia tem que caminhar. Tá ficando em pé, né? Tem que ficar em pé. E em relação à dor do pós-operatório e ficar em pé, como é que se organiza isso? Como a fratura ela vai estar fixada também existem as medicações, geralmente analgésicos, que são feitos para controlar essa dor inicial. Mas a fratura estando fixada, vai ter um incômodo, vai ter uma dor do pós-operatório, vai. Mas é controlável. Controlável, né? Você falou da cirurgia minimamente invasiva no início, você sabe que eu tenho fixação por isso. Não sei se por conta de todo mundo que eu convivo, mas eu achei isso, assim, de uma coisa tão fantástica. Isso aí a cirurgia minimamente invasiva, ela vai desde da gente não utilizar quase praticamente mais hoje, a gente não utiliza sangue,
E o custo operacional em tudo a nível hospitalar é muito, muito melhor. Então, até a nível de SUS, como para convênio particular, o custo ele é bem, bem menor. Então, é uma coisa que, assim, é bom tanto para o paciente, como para a instituição, como para todos, né? Eu sou fã mesmo. Eu fico vendo, às vezes eu vejo, né, por conta do meu próprio marido, enfim, fico vendo as imagens do que é feito lá e eu falo assim, caramba, como que as coisas evoluem a esse ponto para cuidar de coisas tão grandes, dolorosas, mas de uma maneira minimamente invasiva, indo direto ao ponto. Isso é ter um fascínio incrível em relação a esse tipo de evolução mesmo, sabe? Adoro, de verdade. E agora eu vou te perguntar, você sente que o tempo passa assim ou você acha que foi da... Fernando, e aí? Ah, tá vendo? Rapaz, o tempo... Você não sente o tempo passar, Não, né? não sei Tá não. vendo? É Pois é. rapidinho. Eu gosto de fazer dessa forma, como eu te expliquei anteriormente, que a gente vai direto ao ponto, as pessoas captam as informações da melhor forma possível, de uma maneira concisa, e, enfim, vou te pedir para deixar, assim, uma mensagem para as famílias que estão com os seus pacientes idosos sendo cuidados, e o que é que você fala, assim, de uma mensagem, não precisa ter fraturado nada ainda, né? Mas o que é que você fala para a família que está cuidando do seu paciente idoso, ou que mesmo que está passando por uma condição já de reabilitação em fraturas de quadril, para, né, como é que você acalma a família? Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva no final. O que que eu acho? Você não pode limitar o idoso, você não pode super proteger ele. O que que hoje a gente preconiza mais? É fazer o quê? Não é proteger, mas dar a capacitação dele fazer as coisas do dia a dia dele, mas com segurança. Isso aí, e ele vai se sentir extremamente querido pela própria família e ele vai poder voltar à rotina dele normal, fazer todas as coisas que ele fazia antes. Pois é, então tudo passa, né? Tudo passa, não tem jeito. Doutor Alain, fala para todo mundo que está nos escutando os locais que pode te encontrar. Tem alguma forma de contato que você queira deixar para as pessoas? Então, geralmente eu deixo o contato do Dr. Alan Chagas no Instagram mesmo, pode entrar em contato lá, que vai ser respondido. Tem uma secretária que sempre responde, breve, o mais breve possível. Às vezes tem muitas mensagens, mas sempre vai ser respondida. Em algum momento a resposta chega, né? Com certeza. Pois é. Muitíssimo grata por compartilhar o conhecimento aqui conosco. Foi uma conversa leve, não te disse, vai ser tranquilo. Foi tranquilo. Meu primeiro podcast, eu fiquei meio ansioso. Tá normal. vendo? Mas deu tudo certo no final, né? No final, tudo certinho. Tá vendo? E, enfim, a gente foi bem certeiro, assim, no ponto, a mensagem foi dada e, mais uma vez, muito grata mesmo pela sua disponibilidade em estar participando aqui comigo hoje. Eu também que agradeço pelo convite, que tenha próximos, né? Pois é, tá vendo? Quando você tiver assim, surgiu uma coisa assim espetacular, maravilhosa, a gente se fala e com certeza a gente pode trazer aqui também e compartilhar conhecimento. Falo muito para as pessoas que convivem comigo, mas sobretudo meus alunos, que conhecimento é poder e é um poder libertador, porque a gente pode contribuir, né, com a gama de benefícios muito grande, gerando autonomia às pessoas através do conhecimento. Um dos propósitos do Inova também é esse, compartilhar mesmo conhecimento. Tá joia? Obrigada mais uma vez. Tá joia, obrigado também. Presente do meu patrocinador. Ó, presentinho, bora. Tá vendo? A Neo Dental, ela é uma linha premium na odontologia. É a melhor mesmo linha que a gente tem a oferecer aqui no mercado. É uma linha que foi desenvolvida no Brasil após uma década, mais que isso, eles estudam eternamente, na verdade, né? Mas depois de muito tempo de estudo, a linha ela é criada, então é a linha brasileira, mas com inúmeras patentes internacionais. Sinto muito orgulho por esse ser o meu patrocinador, master mesmo do programa. E, né, então, meus convidados master, meu patrocinador master, e como é que se diz?
a quantidade, essa questão relacionada ao cuidado mesmo, a trabalhar tudo na melhor composição em relação aos insumos que o senhor vai usar agora, a partir de hoje, né? Para a sua saúde bucal, está aqui presenteado. Está aqui a linha Cosmetique, é uma linha mais para o dia a dia, e tem um creme dental aí, não, também, então faça bom uso. Tá joia? Tá joia. Um abraço muito grande, segue aqui, muito Obrigado, grata, viu? E, gente, olha que coisa maravilhosa, olha quanta troca de saber, olha quanto conhecimento de alto nível a gente pôde aqui compartilhar através do Dr. Alain, né, com todos vocês. E ficamos aqui por hoje, mais um Inova Podcast no ar. E não posso esquecer, gente, de falar, olha só, falar o óbvio, às vezes eu esqueço de falar o óbvio. Ao longo de todo o programa, vocês podem perceber que esse QR Code aqui no canto superior direito, ele está fixado. Esse QR Code vai conduzir você para um link da Neo Dental Care e você pode adquirir toda essa gama maravilhosa de produtos da melhor forma possível usando o cupom de desconto INOVAPOD10. Uma linha de primeira grandeza direcionada para Oral Care, produto brasileiro, mas de alcance internacional com inúmeras patentes. Um abraço bem grande para você e até o próximo Inova Podcast.